Bom dia a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva do presidente Júlio Casares nesse dia de retomada da presença da imprensa no Super CT. Bom dia. Primeiro é uma alegria estar aqui com vocês nessa retomada, de ter a presença do jornalista, que era algo que tanto nós também queríamos e foi possível nesse momento. Estou à disposição dos senhores. Júlio, bom dia. Gabriel Sarque, bancada Tricolor. Queria te perguntar, nos últimos dias você vem falando muito de uma gestão responsável financeiramente, né? E um nome que gera polêmica por ser o maior salário do elenco é o do Oscar, que tem 21 jogos na temporada e uma nova lesão. Queria que você falasse, né, do seu ponto de vista, a vinda do Oscar para você é um movimento responsável financeiramente, como foi a vinda do Rames em 23, e sobre uma outra questão também que acho que desperta curiosidade. O Oscar hoje joga com um S patrocinado da Superbet. E a conta nunca ficou muito bem explicada para o São Paulino. Quanto dessa conta vai para o São Paulo e quanto dessa conta vai para o Master aí? E isso hoje está enquadrado no que o São Paulo pode pagar mensalmente para o Oscar? Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis. Até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma ocorrência, intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Presidente, bom dia. Bom dia. Aqui quem fala é Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Os colegas aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas o senhor convocou essa coletiva quase 1.600 dias depois da última coletiva convocada em maio de 2021, se eu não estiver enganado. Eu queria saber por que o senhor levou tanto tempo para abrir, né, o clube e também o senhor a pergunta dos colegas. Sei que o senhor deu entrevistas exclusivas no período, até falou lá em Cotia com alguns colegas que estavam presentes. E queria saber se isso tem alguma relação com a leva recente de protestos que houve na porta do Morumbi. Sei que o senhor é uma pessoa que zela muito pela sua imagem e não deve ter gostado de ver sua foto num caixão. Queria saber como é que o senhor sente e por que abriu as coletivas só no 5º ano de mandato. Obrigado. Talvez os dias aí não sejam 1.600, porque teve live aberta, etc., mas isso é irrelevante. Eu acredito, sinceramente, que na vida nós temos que fazer alguns ajustes de rota. Eu, quando questionei e trabalhei junto ao presidente da CBF, ao diretor de arbitragem sobre transparência, tive que olhar para mim também. Então, você tem que abrir mais dentro do possível. Nós já havíamos discutido de abrir para a imprensa, pelo menos um período durante a semana ou durante 15 dias, a presença aqui no CT. Então, eu acho que isso foi uma questão de um ajuste de rota. Eu acho que sempre é importante uma reflexão sobre o tema. Se eu estou cobrando uma entidade de transparência, eu tenho que olhar para a minha instituição. E quanto ao protesto, eu creio que todos os dirigentes da Série A e da Série B já passaram por isso. Eu acho normal, eu acho que o torcedor ele tem o direito de fazer a sua crítica, desde que seja pacífica, correta. É normal, é um mundo democrático. Eu vejo isso com tranquilidade. Eu vejo gente que fez e salvou clubes através de SAF, que foram jogadores fenomenais no mundo e tiveram protestos parecidos. Isso faz parte da cultura do futebol e eu aceito com muita naturalidade. Casares, bom dia. Pois não. Recentemente o São Paulo teve algumas ações internas para pausar um pouco a briga política, até por conta do futebol, né?
Mas existe uma preocupação muito grande do torcedor sobre o futuro do São Paulo, por conta de receitas que estão sendo adiantadas e por conta até mesmo de rachas políticos que estão acontecendo dentro da sua gestão. E acaba que a gente não pôde ouvir oficialmente ninguém do São Paulo falar sobre o que de fato está acontecendo. Aqui hoje mesmo tem muita gente envolvida, pessoas que podem concorrer, enfim. Queria que você falasse como que é a situação política do São Paulo hoje. Sei que a ideia é tratar a partir de março, mas a gente está tendo a oportunidade de falar com você hoje, antes de março. Então, queria que você explicasse como que está a relação e se o torcedor pode ficar tranquilo de que minimamente está tudo bem e todo mundo conseguindo conviver no dia a dia no Morumbi. Priscila, eu agradeço essa pergunta. Eu acredito que em qualquer corporação empresarial, de uma instituição, há divergências, né? E as divergências que ocorrem no meio do caminho, primeiro que elas ajudam a você ter uma opinião apurada do contexto. Então, tudo isso que se coloca daqui para fora ganha uma potencialização muito diferente do que é. A divergência não significa racha nem discussão. É o contrário. Ela nos traz uma solidez muito grande dos profissionais e dos colaboradores na instituição. E o que eu disse o nosso foco nesse momento, buscar, lutar por uma classificação da Libertadores. E por isso que todos os coordenadores políticos assinaram um termo, onde nós vamos discutir, a partir de março, uma sucessão para definir em junho. Porque com isso você não vai contaminar um processo eleitoral, que é normal dentro de uma entidade, para o dia a dia do futebol, que é o nosso principal a nossa principal atividade. Então nós temos que focar hoje na competição do Brasileirão e, mais do que isso, planejar 2026. Então a política tem o seu momento certo, tem um calendário próprio e todos os colaboradores e coordenadores assinaram esse termo, o que nos dá garantia. Agora, a divergência existem. Hein? Às vezes você lê questões na mídia e a gente sabe que é bem diferente do que acontece. Divergência numa família existe entre irmãos, né? Irmãos que às vezes torcem para o mesmo time, divergência existe entre torcedor. E numa empresa, onde eu também trabalhei muito tempo em mídia, tinha muita divergência. Mas o que interessa é o objetivo final, são as metas e que nós procuraremos sempre alcançar. Presidente, bom dia. Bom dia. Sobre a negociação de Cotia e o que vem sendo vinculado, o que a gente sabe e até o que não sabe, né? A gente já sabe de 250 milhões, que seria essa primeira proposta, com 50 milhões apenas para o abatimento das dívidas. A priori são 500 milhões para recompra, mas algumas pessoas dentro do clube falam desse número passando da casa de 1 bi. E também a urgência que parece ter para aprovação desse projeto. Queria que você comentasse um pouco esses pontos, inclusive o porquê a votação que você, há mais de um mês, havia dito numa entrevista, não me recordo a quem agora, que aconteceria em 2 semanas, por que ela não aconteceu? Passa pela não aprovação nesse momento do Conselho? Chacon, eu não me lembro de ter falado em 2 semanas, até porque não existe prazo para aprovação. O projeto é bom, acredito, é estrategicamente bom. Ele está numa fase de ampla discussão interna. Isso demora, nós não temos prazo. Ele passou por unanimidade no Conselho de Administração, porque você tem que sinalizar para quem coloca dinheiro que o processo iniciou. Esse processo iniciou, nós não temos nem ainda uma averiguação de número, nós estamos num momento de conscientização. Muitos de vocês que estão aqui já tiveram conversa na Galápagos. Eu até te convido, Chacon, para você ir lá, porque são tantos detalhes que eu não posso fazer uma coletiva apenas para explicar o projeto, porque levaria 40 minutos. Acredito, é estratégico, é importante, e cabe a cada conselheiro, a cada formulador de opinião entender o processo. Convido você aí na Galápagos, e eu tenho certeza que o São Paulo, amadurecido do jeito que está, vai caminhar para algo diferente, que não é uma vinculação patrimonial, não é venda de ativo, pelo contrário, é estratégico e vai trazer o São Paulo um passo importantíssimo para o futuro. Eu, na verdade, eu tenho uma preocupação, como tenho 1 ano e 2 meses e meio de mandato, de deixar um grande legado. E no final dessa obra, nós vamos levantar o legado com os acertos e com os erros. Mas o que interessa é que o São Paulo é um clube que não estava conseguindo ganhar campeonatos nas últimas gestões, ganhou 3, chegou em 2 finais, ganhou na Copinha, ganhou no futebol feminino. Vitórias são importantes também para que você deixe um legado. Sem contar aquela obra de infraestrutura magnífica que vai atualizar o valor patrimonial do estádio do Morumbi.
Casares, Pois. bom dia. Bom dia. Durante muitos anos, nesse período aqui no São Paulo, a gente fala de lesões. Muitas lesões, às vezes um momento com um maior número, às vezes um momento com um menor número. Algumas, claro, são fora do controle, como, por exemplo, a fratura que o Oscar acabou sofrendo. Mas qual análise vocês fazem, por exemplo, dessa temporada? Muitos jogadores lesionados. O São Paulo não conseguiu contar em boa parte dos principais jogos com os principais jogadores. Então, qual a análise que vocês fazem com relação a esse assunto? Olha, primeiro nós temos que entender que o departamento médico recupera jogador lesionado, né? Muita gente às vezes critica o departamento médico, ele recupera o jogador que vem lesionado. Vocês visitam, estão voltando muitos aqui ao CT, nós reformamos toda a nosso Refis, que é o Refis Plus, os vestiários. Então, o que se tem de melhor de equipamento está aqui, de profissionais também. Eu acredito piamente que é algo que acontece em todos os clubes. Se você puxar hoje uma pesquisa das lesões que acontecem nos outros clubes, também é muito grande. No São Paulo aconteceram coisas, como você disse, atípicas, né? Você tem uma trombose no Luiz Gustavo, você tem o Lucas, que nunca tinha se machucado, machucou, o Oscar, que foi uma infelicidade, você tem 3 centroavantes com LCA, ligamento cruzado anterior, sem contar outras corriqueiras que deixou o Arboleda fora, etc. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos, né? Então você tem que pensar em ter um elenco de 40 atletas no mínimo. É muito difícil. Então eu acredito que fica nessa conta. Agora, nós temos bons profissionais que recuperam, o departamento médico recupera jogador, põe para jogar novamente, mas temos que entender isso como uma questão até do Brasil, em termos de calendário e de características de péssimos gramados e péssimas estruturas, além de viagens, etc. Presidente, como convencer o torcedor que o São Paulo está no caminho certo? Na sua gestão voltou a ganhar um ou outro título. 3 títulos, um ou outro não. 3. Um paulista, uma Copa do Brasil inédita. Supercopa. Aí a Supercopa. 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo. É verdade. Não, grandes títulos. Não se Claro, discute isso. claro. Ao passo que a dívida subiu. Claro. Também não é só sua culpa, Claro, mas claro. faz parte do processo, passa pelas suas mãos. Como é que o torcedor vai acreditar que o São Paulo está no caminho certo em todas as áreas? Silvestre, muito obrigado. Essa pergunta é importante. Primeiro, nós tínhamos que reconectar o torcedor com a vitória. O São Paulo voltou a receber o torcedor batendo todos os recordes, porque o São Paulo começou a ver que era um time competitivo. O São Paulo tinha um tabu contra o arquirrival no campo deles que não ganhava e ganhou. O São Paulo quebrou outros tabus, ganhando do Fortaleza, lá, do Atlético Mineiro, etc. Mas isso, claro, que não conta a espiral que nós tivemos de crescimento da dívida, que também faz parte de um custo competitivo. Porque quanto mais você tem custo competitivo, mais você tem que investir. Não preciso dar exemplo de outros clubes que estão aí. É uma dificuldade. Você tem que fazer uma opção e buscar um equilíbrio. Na verdade, hoje, a notícia que o torcedor pode ter certeza que estamos no caminho certo é o relatório que deverá sair entre amanhã e depois, o relatório financeiro, que já aponta que de janeiro a setembro o São Paulo diminuiu a dívida em 57 milhões. Esse é um dado novo que eu estou dando agora, e dá um superávit de quase 20 milhões. O relatório será disponibilizado, assim como foi o relatório médico, o relatório de saúde, amanhã ou depois. Eu estou conversando com o pessoal para fechar isso. Então, Silvestre, eu acredito que com esses viés de dívida, baixando a dívida, com o viés de superávit já apontado, o São Paulo demonstra ao torcedor que agora, na segunda parte do mandato, é como se fosse o primeiro tempo. O primeiro tempo foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação à base como ativo estratégico, que é o que nós estamos fazendo, e o pilar financeiro de equalização da nossa dívida. Já tem bons resultados, o FDIC funcionando muito bem, reduzir 57 milhões uma dívida nominal é algo muito importante, muito importante. Você vê que as dívidas dos clubes elas estão subindo, a nossa está com viés de baixo. Isso já é um sinal. E mais do que isso, um superávit até setembro. Claro que nós vamos ter outubro, novembro, dezembro. Então é uma luta permanente que culturalmente todos nós, diretores, estamos empenhados em fazer. Acho que esses números, além das conquistas em campo, retratam o que São Paulo está no caminho certo. Casares, bom dia. Bom Isabela dia. Janola do Lance aqui. Recentemente começou a circular em alguns noticiários notícias a respeito do Diego Fernandes, um empresário com interesse de trazer investimentos para o São Paulo. Esse assunto chegou em você e
Queria saber como que você encara isso. Na sua primeira resposta, você falou a respeito de dirigentes que trouxeram SAFs para dentro do time. Você ainda tem 1 ano e pouquinho ainda de mandato. Isso é um assunto que também está sendo discutido dentro do São Paulo? Obrigado pela pergunta. Eu conheço o Diego Fernandes do mercado, é um executivo, um empresário da área financeira, uma pessoa são paulina, mas nunca chegou nada a mim, nada, absolutamente nada. Então, eu estou apenas aguardando, mas não chegou nada. Eu conheço ele do mercado, não sei se ele tem essa aderência no mundo do futebol, do esporte. Agora, toda instituição daqui em diante tem que conviver como é o projeto do FIP de Cotia, que é algo de investidor. Se um clube ficar parado, e não estou dizendo de SAF, mas um clube não olhar para uma parcela importante que faz parte do mercado como investidor, e no caso do FIP nós teremos o know-how, nós não seremos submissos a qualquer dono, ele é um outro projeto e talvez um modelo que para o futuro possa ser apreciado pelo São Paulo e por outros clubes. Casares, aqui. Bom dia, Matheus Ribeiro, TV Globo. Você comentou num post recentemente, depois de protestos, né, o quanto que o São Paulo precisaria fazer sacrifícios para se manter ali também estável financeiramente. Eu queria que você falasse quais seriam esses sacrifícios, né? A gente viu os jogadores da base sendo vendidos esse ano, parte da torcida reclamando também que seriam jogadores que poderiam ser aproveitados ainda durante o ano e ser vendidos por um valor maior ao final da temporada. Eu queria que você explicasse se isso faz parte desses sacrifícios e quais seriam, o que o São Paulo precisaria fazer para equalizar financeiramente. Olha, o São Paulo, obrigado pela pergunta, São Paulo, nós assumimos com uma dívida, ela aumentou. Esse aumento da dívida foi exatamente para investir em competições. Se naquele momento que estava prevista uma venda do Pablo, do Nestor, e o Beraldo foi depois, conseguimos, mas o Pablo e o Nestor tiveram lesões gravíssimas, criou-se um buraco dentro da nossa situação financeira. E o São Paulo, nessa transição, depois dessas conquistas de reconexão com o torcedor, reconexão com a vitória, ganhando clássicos novamente, nós tínhamos que, pela necessidade, priorizar a recuperação financeira. Então, é basicamente isso. Quando você vende um menino da base, você tem que vender para pagar as outras contas. Quando muita gente fala, a despesa do futebol aumentou. Aumentou porque você precisa competir. Em alguns itens do custo total, você tem lá renovação de contrato e tem luvas. Você tem aumento de salário depois de conquista. Tem uma série de itens que traz um aumento natural, orgânico da folha salarial, inclusive. Então, depois disso, nós temos que cumprir os números que nós aderimos ao FIDIC, que é responsável, em cima do que o Gabriel Sá falou, responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade hoje que é o quanto possível cobrir custos e equilibrar o São Paulo. E já estamos conseguindo. Esses números que eu coloquei agora, que eu soube ontem à noite, me deixou extremamente feliz. É um sinal, eu vejo tanta instituição que aumenta a dívida nossa, tem diminuído. Então esse ponto claro que eu gostaria que um jogador da base conseguisse ficar mais tempo. E vamos, oxalá, conseguir no momento adequado, onde tivermos menor pressão financeira. O São Paulo está em reconstrução e nós não temos dúvida que o São Paulo para 2030, onde não há adiantamento de receita, o São Paulo traz bons contratos, com bons reajustes, na mesa do futuro presidente, para que ele assuma o São Paulo diferente do que eu assumi, sem contrato, na pandemia, etc. Foi uma longa história. O primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo, ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. E eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Presidente, bom dia, Otávio Rocha, da Vável Brasil. Voltando um pouco sobre os protestos, né, da partida contra o Ceará, a gente vê muitos torcedores comuns criticando os torcedores organizados por não fazerem protestos, por não criticarem a sua gestão. Apesar de ter tido protestos, né, a respeito do seu nome, a respeito do Belmonte, também sobre todo esse setor da diretoria do São Paulo, eu queria saber qual que é a sua relação, tanto pessoal quanto profissional, com as torcidas organizadas do São Paulo, justamente por conta dessa crítica, né, dos torcedores comuns aos organizados em relação a essa falta de protesto, de críticas ao seu nome. Obrigado. Obrigado. Para mim, todos são torcedores. A minha relação é de respeito, de reconhecimento,
tanto do torcedor comum, do torcedor organizado, do sócio-torcedor, todos eles vestem a nossa camisa, querem a mesma coisa, querem a vitória. Uns viajam quilômetros e quilômetros, no frio ou no calor, fora do Brasil. Então eu tenho muito respeito e acho que esse processo de protesto é normal dentro do futebol brasileiro. Eu acabei de dizer, eu vi há pouco tempo um time que está aí muito bem colocado, teve um protesto da torcida cantando contra a presidente, contra um técnico. É natural, porque o torcedor é assim no Brasil, cada vez mais. Nós temos que ter tranquilidade, aceitar democraticamente e sempre saber que tem que ser protesto assim, pacificamente, civilizadamente. E eu vejo todo torcedor, seja organizado ou não, com muito respeito. Casares, bom dia. Vladimir aqui da ESPN. Eu queria que você falasse a respeito da cobrança do Cuiabá, a respeito, né, de ontem, acho que é R$1 milhão, né, no CNRD. E também, só para deixar bem claro, você tem a possibilidade, você tem a intenção ou não de transformar o São Paulo numa SAF? Bom, vamos lá. Essa questão do jogador que veio do Cuiabá, eu soube ontem, né, com a notícia também, e o nosso pessoal da base está levantando, tem questões jurídicas de interpretação, tem questões comerciais. Então, eu não posso falar nada porque está havendo um trabalho nesse sentido. O presidente Cristiano Cuiabá é um grande presidente, que eu tenho uma boa relação, e isso oportunamente nós vamos nos manifestar a respeito. Agora, quanto à SAF, veja, a instituição São Paulo Futebol Clube, ela não pode ser movida por uma vontade única de um líder, de um presidente, de um diretor. Tem que haver um contexto. Por exemplo, a FIP, que tanto traz polêmica, é bem diferente de uma SAF, porque não dá vinculação patrimonial, você não vende absolutamente nada e já traz uma celeuma. A SAF é uma celeuma maior, porque você dá a chave para um dono que ele faz o que ele quiser. Nós temos exemplos de boas SAFs e algumas, a maioria, ruins. Aqui no Brasil, com questões jurídicas, questões de práticas esportivas discutíveis quando você tem multiclubes. Então, é um processo. O que o São Paulo está fazendo na FIP, talvez, tenha essa vantagem de que o São Paulo tem um investidor onde vai trazer muito recurso e vai fazer com que os futuros gestores possam um dia se decidir por uma SAF, talvez até de forma majoritária, não trazer uma SAF para dar ao investidor pela dívida. O fato de eu estar controlando e diminuindo a dívida, o fato de trazer superávit, é para preparar o São Paulo, que se ele for ter esse caminho, e esse caminho não é um caminho pessoal, personalista, ele tem que ser discutido, ele entre numa mesa de negociação como essa, adulto, de forma adulta, porque uma coisa é você entregar um clube por extrema necessidade, vocês sabem o que está acontecendo, o que já aconteceu. Outra coisa é você trazer um clube com um viés de equilíbrio e de baixa de dívida, onde a dívida compõe menor do que um faturamento anual, se eu pegar hoje a dívida do São Paulo. Então, são indicadores positivos. E que aí sim, os investidores olham com outra forma. Eu não tenho dúvida que se o São Paulo um dia resolver falar, vou virar SAF, vai ter 50 investidores no mínimo, com ótimas propostas. Né? Então, mas não é um momento, eu acho que agora é focar estritamente no Brasileirão para que a gente consiga fazer pontos e avançar para uma melhor classificação. Presidente, bom dia. Toda vez que é perguntado sobre a continuidade dentro do São Paulo, seu diretor de futebol, Carlos Belmonte, ele atrela a sequência dele ao senhor, que o cargo pertence ao senhor. Ele já foi alvo até de fogo amigo dentro da própria diretoria do São Paulo, uma mensagem que foi postada sem querer no grupo da imprensa. O senhor garante o Carlos Belmonte como diretor de futebol até o final do seu mandato? Olha, essa pergunta é muito boa, porque faz uma reflexão. Existe no mundo, e eu sou desse mundo, eu não sou do mundo mais jovem, digital, mas eu sou do mundo que sei trabalhar com divergência. Eu nasci no São Paulo com extrema divergência. Imagina, um presidente que veio da Zona Leste, um presidente que não é parente de conselheiro, nem sobrinho, nem neto, nem filho, vira presidente do clube. Imagine quantos problemas eu tive nesse decorrer. De questões, eu não chamo de fogo amigo, de interpretações, de colocações, porque antes do fogo amigo, talvez você também atirou numa outra pessoa. Faz parte da vida de um clube de futebol. O clube de futebol tem algo diferente de uma empresa. Eu fui executivo do SBT e da Record. Ótimo, mas você no futebol tem emoção, tem torcida, é diferente. Você briga por audiência, faz o gol na audiência, mas você não tem uma torcida gritando o nome da emissora. Então, essa característica de uma
de um clube de futebol existe. Veja, o Carlos Belmonte, que está aqui, estou vendo ele aqui, ele é diretor desde o começo da gestão. Nós passamos por desclassificações contra o Água Santa, a perda de um título lá na Sul-Americana, depois aquela virada do Palmeiras. Veja, nada mudou. Aliás, a nossa gestão ela tem mudanças pontuais. Agora, na vida, tudo pode acontecer. O que prevalece é o bom diálogo, é o olho no olho, é a conversa. Tivemos reuniões ontem para tratar de outros assuntos, viajamos juntos. Agora, eu não posso garantir, de repente, nada. Né? Eu vou garantir alguma situação que depende de outras variantes. O que eu garanto é a realidade da lealdade, da convicção, da conversa reta, e é isso que eu tenho com os meus executivos. E se o Carlos Belmonte está aí já quase há 5 anos, é porque, mesmo perdendo ou ganhando, o trabalho continua. Porque ele comanda uma área que tem o Rui Costa, que é profissional. Muita gente fala, o São Paulo não é profissional. O Rui Costa é profissional, diretor executivo. O Muricy é coordenador, profissional, diretor executivo. E os outros adjuntos. Então, essa questão de divergência, de demissão, etc. O dia que tiver uma demissão, eu terei que fazer, eu terei que falar, mas não há nem motivação para isso. Então, essas questões, na minha visão, embora pertinentes à sua pergunta, ela vem mais do muro para fora do que do muro para dentro. Casares, sobre a prioridade que tem nesse restante de temporada, que seria uma vaga na Libertadores, claro, o São Paulo está a 5 pontos de um G6 e tem situações para acontecer na Copa do Brasil, na Libertadores, mas como fazer o planejamento de 2026 pautado apenas numa possível vaga de Libertadores? Não é só, né? A vaga na Libertadores te dá um potencial diferente de receita. O orçamento é construído com cenários. Então você faz um cenário pessimista, um moderado e um otimista. Então, nós temos ele modulado, a hora que sair o resultado, depende da premiação que nós vamos receber do Brasileirão. Esse ano, infelizmente, nós chegamos na meta da Libertadores, que foi às quartas, do Paulista não chegamos, a Copa do Brasil também não chegamos, então vamos lutar para chegar na nossa meta orçamentária. Meta e objetivo é ser campeão, é buscar título, mas o orçamento, como uma previsão de gasto e de equilíbrio, você trabalha com cenários. Então, o planejamento, ontem nós tivemos uma reunião importante, que ele está sendo feito. Sem Libertadores, com Libertadores. Mas nós queremos entender que o nosso objetivo principal é claro, que é tentar buscar essa vaga da Libertadores. Por isso que os outros assuntos, projetos novos, parte política, eles estão totalmente sem nenhuma pressa, porque o foco tem que ser o futebol. O foco é o Brasileirão. Presidente, bom dia, Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Queria saber como o senhor reagiu à divulgação dos áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras. E se o clube está tomando alguma medida em relação à atuação do árbitro Ramon Abate-Abel em específico e em relação à arbitragem brasileira no geral, que vive uma crise atualmente. Bom, outra pergunta muito importante, porque às vezes eu vejo muita gente falar tal time falta bastidor. Todos sofrem com a arbitragem, né? Então todos sofrem com o bastidor. E que seria o bastidor? O bastidor é algo secreto, sigiloso, é bastidor, por isso que é bastidor. Naquele momento que nós vimos essa péssima atuação, e não só do árbitro, mas também da equipe do VAR, nós nos dividimos. Os diretores foram atender a imprensa e eu fiquei até meia-noite conversando com o presidente da CBF, o Samir, que, aliás, quero fazer aqui um elogio público, porque atendeu todos os momentos, tem uma visão do que é necessário fazer, e também com o Rodrigo Sintra. Eu conversei com eles até meia-noite, várias vezes. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. E a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Então nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem, aí foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo.
tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão, não é? Então esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. Presidente, Valentim Ferleduol, primeiro bom dia. Queria entrar no mérito da formulação do elenco para o ano que vem. São Paulo, nos momentos importantes dessa temporada, não pôde contar com o Lucas nem com o Oscar por questões físicas. Para o ano que vem, o São Paulo segue contando com esses caras como parte central do elenco? A formulação do elenco na próxima janela vai ser de trazer novas peças centrais ou vai ser de formular, de trazer reforços acerca deles? Bom, primeiro, todos que têm contrato, como o Lucas e Oscar, contamos com eles sim. Agora, é claro que o planejamento para o ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós temos, claro, um esboço já, e vamos desenvolver um fortalecimento para 26. O que, na verdade, a gente fica chateado quando vê notícias é o seguinte: não temos a janela aberta de negociação. Aí outro dia eu falei, o São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe. Eu não sei de onde saiu isso. O Luciano é jogador de São Paulo. Nós não temos propósito nenhum por ele. Nenhum por ninguém. Não tem janela aberta, portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir como sempre foi. E planejar o futebol para 26. Com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada. Encerramos então a Obrigado entrevista coletiva do presidente Júlio Casares. Já convido a todos para que a gente possa descer para fazer a captação de imagens do treino. Obrigado, bom dia.